E aí, pessoal, vamos dar uma olhada nessa questão aí. Ela é uma questão mais conceitual, mas que é importante também, tentando fazer aquele cerco que eu te disse no assunto todo. Observa aí, olha a questão aí. Ele fala que tem uma figura que apresenta curvas de pressão de vapor de 3 líquidos puros, 1, 2 e 3, em função da temperatura. Observa, líquidos puros, né, não é exatamente uma questão de propriedades coligativas, porque propriedades coligativas é com soluções. É verdade que a propriedade é do solvente, mas em cima de soluções, né? Mas é claro que a questão também vai envolver coligativas. Vamos lá. Então ele dá o gráfico, ó. São 3 curvas de pressão de vapor versus temperatura. Todas as curvas de pressão de vapor versus temperatura são assim crescentes, porque à medida que a pressão de vapor aumenta, a temperatura aumenta. Beleza. Ou à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta, porque os líquidos vão evaporar mais a altas temperaturas. Então, bem tranquilo. São 3 líquidos que eu chamo de 1, 2 e 3, igual você tem aí. Aí ele fala, considere que os líquidos estão submetidos à mesma pressão e analise as seguintes afirmações. Ou seja, dizer que os líquidos estão submetidos à mesma pressão é dizer que eles estão estudados, enfim, por exemplo, ao nível do mar. Todo mundo está estudado no nível do mar, ou seja, a pressão atmosférica é de 1 atm, tá bom? Mas digamos que eles 3 não tivessem estudados no nível do mar, mas tá bom, mas a pressão atmosférica seria igual para todos eles, tá? A pressão aqui eles estão sendo estudados, tá legal? Então ele diz assim, aí são feitas afirmações. Primeira afirmação, quando os líquidos estão em suas respectivas temperaturas de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior do que as dos líquidos 2 e 3. Essa questão também eu trouxe por causa desse conceito, tá? Presta atenção e vê se você dá uma avaliada nesse conceito, dá uma notada nele. É o seguinte, na química, a gente tem mania de dizer assim, temperatura de ebulição é a temperatura em que um líquido passa para o estado gasoso. Não é um conceito bem simples para a química, né? E funciona muito. A temperatura em que o líquido passa para o estado gasoso, dependendo da pressão a que ele está submetido, né? No caso do nível do mar, a água ferve a 100 graus, já o álcool já ferve a 78, são temperaturas de ebulição diferentes na mesma pressão. Mas se você for pensar no conceito real, no conceito físico de temperatura de ebulição, ele é o seguinte, vê se você entende. Temperatura de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor do líquido iguala a pressão atmosférica. Olha como não é difícil. Temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que a pressão de vapor daquele líquido iguale a pressão atmosférica. E nesse momento as moléculas se separam porque as pressões são iguais, tá bom? Por isso que se a pressão é de 1 atm ao nível do mar, a temperatura de 100 graus Celsius é a temperatura em que a pressão de vapor da água é igual a 1 atm, que é igual à pressão da atmosfera, tá? Então, isso é temperatura de ebulição. Aí ele diz, lembra que ele falou que as pressões são iguais, ainda no início da questão, olha aí. Aí ele diz, quando os líquidos estão em suas temperaturas de ebulição, cada um na sua temperatura de ebulição, a pressão de vapor do líquido 1 é maior que a do líquido 2 e 3. Não. Se os líquidos estão nas suas temperaturas de ebulição e a pressão atmosférica é a mesma, em cada um na sua temperatura de ebulição, vai ter uma pressão de vapor que iguala a pressão atmosférica. Então, se os líquidos estão nas suas temperaturas de ebulição, a pressão de vapor de cada um deles é exatamente igual. Igual a quê? A pressão atmosférica, que ele no início da questão disse que era igual à pressão a que estava submetida todos os líquidos, tá bom? Então, de novo, se eles estão nas suas respectivas temperaturas de ebulição, é porque suas pressões de vapores são idênticas à pressão atmosférica, que ele não disse qual é. Então, está errada essa afirmação 1. 2. Quando se adiciona um soluto não volátil ao líquido 2, observa-se um aumento no seu ponto de ebulição. Não preciso nem olhar para o gráfico. Se eu adiciono um soluto não volátil no líquido 2, claro que o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição vai aumentar. Por quê? Esse soluto
vai interagir com o líquido, não deixando ele ferver mais na temperatura de ebulição de quando ele era puro, porque o soluto interage com as moléculas e ela vai ter que ferver acima da temperatura de ebulição. Então, é óbvio que está correta a segunda. 3. Na temperatura ambiente, o líquido 3 é o mais volátil. Agora eu tenho que ir no gráfico. Na temperatura ambiente, o líquido 3 é o mais volátil. Temperatura ambiente, né? Vamos escolher uma temperatura ambiente aqui, ó, entre 20 e 30 graus. Vou escolher uma temperatura ambiente aqui. Observa o seguinte, peguei a temperatura ambiente e você agora vai analisar comigo pressão de vapor. Vem aqui. O líquido 1 é que tem a maior pressão de vapor, tá certo, gente? O líquido 2 tem a segunda maior pressão de vapor e o líquido 3 tem a terceira maior pressão de vapor. Como é que funciona isso? Quanto maior a pressão de vapor, mais evapora o líquido, então mais volátil ele é. Então vem, na temperatura ambiente, ou em qualquer temperatura, né, pessoal? Qual o líquido mais volátil, pessoal? O líquido mais volátil é que tem maior pressão de vapor, é o líquido 1. Ele é o mais volátil. O que ele está dizendo aí? Que o líquido 3 é o mais volátil. Não, não. O líquido 3 é o menos volátil a qualquer temperatura. Então está errado a terceira. E a última, a maior intensidade das forças intermoleculares no líquido 3 é uma explicação possível para o comportamento observado. Observa. O líquido 3 é aquele que tem a menor pressão de vapor. Se é menor pressão de vapor é porque evapora menos. Evapora menos por quê, pessoal? Porque as moléculas estão mais juntas, mais interagidas umas com as outras. E pode ser, sim, a explicação dessa dificuldade de separar as moléculas do líquido 3, uma ligação intermolecular forte. Por exemplo, uma ligação de hidrogênio nas moléculas de água faz com que o ponto de ebulição seja maior, ou que a volatilidade seja menor, ou que evapore menos as moléculas. Sim, pode sim. A maior intensidade das forças intermoleculares, uma explicação possível para o comportamento observado. Qual o comportamento observado no gráfico 3? Ele tem temperaturas de ebulição maior, tem pressão de vapor menor. Obviamente, porque evapora menos, pode ser a função de uma ligação intermolecular forte. Ok? O que está correto então, pessoal? Está correto 2 e está correto 4. Não é isso? Então é letra D. Dá uma olhada aí, pessoal.